Meu filho nasceu e agora, Thaisa, o que que eu faço? Vamos falar sobre isso? Olá, seja muito bem-vindo a esse canal Criando Vencedores. Eu me chamo Thaisa Calegaro e aqui nós falamos de maternidade com intencionalidade, com propósito, com fé. Hoje eu trouxe um assunto especial, né? A chegada de um filho, a chegada de um bebê, que traz tantas mudanças para nossa vida e que também vem cheia de detalhes que, na verdade, a gente não tinha muito imaginado. Então eu coloquei aqui nesse vídeo as melhores dicas que eu tenho para te passar e mais ou menos o que você pode esperar para os próximos 3 meses aí de vida do seu bebê. Eu espero que você goste e que ele te ajude muito. Então vamos começar do começo, né? Saiu da maternidade, geralmente a primeira noite na maternidade já é aquele baque, porque você tá ali emocionalmente, né, muito diferente, eu não digo abalada, mas as suas emoções não estão no lugar que elas costumam estar. Você tá com um serzinho ali do seu lado e agora ele tá do lado de fora, ele é mais vulnerável do que quando estava dentro da sua barriga. E existe uma tendência a gente ficar muito preocupada, né? Conferindo toda hora se o neném tá respirando, vendo se tá tudo bem com ele, lhe dá o mínimo, a gente já desperta aí o que está acontecendo. E essa junção entre as suas emoções, os seus hormônios, a privação de sono que já acontece desde o primeiro dia que o neném nasce, que a gente não está muito acostumada com essa preocupação excessiva, pode te levar a um estado de estresse. Não é incomum que a mãe se sinta num misto de muita alegria, muita gratidão a Deus por aquele bebê ter nascido e sinta uma certa angústia ou um certo, meu Deus, o que está acontecendo? Será que eu estou acertando? Será que é assim mesmo? Não se preocupa, isso é a junção dos seus hormônios com a privação de sono e com tudo que está acontecendo de diferente. Qual que é o meu conselho para você? Entrega todos os sentimentos na mão de Deus. Senhor, desabafa, coloca tudo para fora. Vai ali para um momentinho, só você, eu falei isso no banheiro. Só você e Deus, e fala assim, Deus, eu tô me sentindo assim, eu tô me sentindo assado, tem uma angústia no meu coração. E derrama tudo aquilo para Deus. E pede para Deus trazer a paz para o seu coração, a calma para o seu coração. Saber que tudo isso que você está vivendo é normal. Certo? Tá bom? Lá na maternidade, o bebê vai passar por uma avaliação do pediatra, depois vocês vão receber alta e ir para casa, e aí no primeiro mês, a cada 7 dias tem que voltar lá no pediatra. Foi assim com os meus 2 filhos aqui em São Paulo. Se você é de outra região, me diz se aí também funciona da mesma maneira. A cada 7 dias tem que ir ao pediatra. Depois do primeiro mês, tá tudo bem, começa a ser mensal. Uma visita a cada mês. Cada vez que a criança completa um mês, ela volta e visita o pediatra. Isso vai acontecer até 1 aninho e depois você vai conseguir passar para 6 meses e depois uma consulta por ano. Banho. Bom, existem muitas famílias, e aconteceu aqui em casa, né, de fazerem um acordo. O banho é responsabilidade do papai. Por que nós fizemos esse acordo? É uma coisa a menos para a mãe, né? Que já tá cansada ali, que já tá passando por bastante coisa. Outra, é um momento especial do papai e o neném criarem vínculo. Então, assim, é um vínculo especial, o banho é para ser uma coisa gostosa, é para ser relaxante. Chama o papai agora para ele assistir e eu tenho algumas dicas para dar em relação ao banho. Quando o neném é recém-nascido, quando você vai abaixar ele, mesmo que você faça devagar, ele tem uma sensação de queda. Ele sente que ele está caindo, por isso ele dá aquele espasmo assim, os bracinhos para cima. Além disso, a gente às vezes fica preocupado, dependendo da região que você está, do golpe de ar, né? De um lugar para outro. Você vai tirar ele do quarto, levar para o banheiro. O que eu costumava fazer? Tanto para evitar esse espasmo, quanto para deixar ele ali mais seguro, mais confortável. Água morninha, né? Então você tem que conseguir colocar aqui, ó, o seu cotovelo, ele tá bem agradável. Não pode estar quente, gente, água morna, tá? Eu pegava a fraldinha do bebê, que ele passou o dia usando aquela fraldinha de pano, e enrolava ele assim, ó, com os bracinhos aqui. E aí eu ia colocar ele junto do meu corpo lá na banheira. Fazendo isso, ele já entrava sem estresse, porque ele não tem aquela sensação de espasmo. Vai dar o banho do neném, segurando aqui, ó, esse braço apoiando embaixo.
dá o banho de todo neném, vira, lava a parte de trás. É bom que tenha outra pessoa esperando para secar ele, se for o pai que está dando banho, porque é pedir demais pro pai ter toda a malemolência de ali ainda colocar a toalha, enrolar o bebê e sair. Então é bom, tipo, o papai deu banho, que a mãe já esteja esperando ali com a toalha para enrolar o neném e fazer a troca. Enquanto é recém-nascido, a recomendação é um banho por dia, certo? Dependendo da região que você está, você pode escolher o horário desse banho, não tem problema. Uma coisa é fato, quando a gente toma um banho, a gente se sente mais relaxado. Então, nós aqui costumávamos fazer o banho, e fazemos até hoje, né? Antes de dormir. Então, sempre antes de dormir, vai ter um banho ali gostoso, relaxante. Acontece muito que os bebês, eles já fazem associação. Então, uma coisa legal que a gente fazia era ligar uma música, sempre a mesma música, calminha, dentro do banheiro. Então, quando ele entrava, que ele ouvia aquela musiquinha, ele já sabia que agora ia ser a hora do banho, que ia ser um momento gostoso e relaxante. Existem pais que gostam de fazer o banho no chuveiro, também é legal. O meu esposo também já fez. Qual que é a minha experiência? Enquanto eles estão recém-nascidos e se a água não cair forte, eles gostam. Chega uma fase ali por perto dos 2 meses que eles começam a se irritar um pouco e depois voltam a gostar. Se você sentir isso, se você optou pelo banho de chuveiro, mas sentiu que o bebê começou a se irritar, passa um tempo dando banho na banheira e depois você tenta voltar, não tem problema. A amamentação. A amamentação era um fator de medo para mim. Na verdade, eu tinha mais medo de amamentar do que medo do parto, acredita? Porque o nosso seio é delicado, tem mulher que já não gosta ali que manipule, né? Então a gente tem uma sensação de que vai ser ruim. O que eu recomendo muito? Quando o neném colocar a boca aqui, ó, primeiro, espere ele abrir um bocão. Então, você coloca o seio ali perto da boca dele, ele vai querer abocanhar. Não deixa o seio entrar se ele não tiver aberto uma boca grande. Abrir uma boca grande, coloca o seio. O que eu fazia e que me ajudou muito a não ter fissuras é ajustar os lábios do bebê ali no peito. Não se preocupa, você não vai machucar o seu filho. Então, abriu um bocão, encaixou, viu que a boquinha dele não ficou assim, ó? Você ajusta. Puxa um pouquinho o lábio pra cá, puxa um pouquinho o lábio pra cá, pra ficar sem ser aquele lábio dobrado. Se ficar assim, ó, na metade do lábio, provavelmente vai machucar o seu seio, tá bom? E outra coisa que me ajudou, sim, existem mães que dizem que ajuda, existem mães que dizem que não ajuda. Pra mim, a pomadinha de lanolina era muito boa, hidrata, ajuda na cicatrização e eu sempre tirei, né, o excesso com algodãozinho e água antes de dar mamar, mas lá no rótulo diz que não tem problema, que você pode dar mamar sem precisar tirar ela. Dicas sobre mamar. Sempre vai ter um peito que o neném gosta mais do que o outro, mas se você não estimular o outro seio, o que vai acontecer? Só vai ter leite em um e você vai andar assim, um peito aqui, um peito aqui. Então, estimule. Às vezes é difícil lembrar qual foi o último peito. Então, o que eu fazia? Eu tinha um aplicativo que eu marcava as mamadas. Então, eu marcava qual era o peito e o tempo da mamada. Começava a marcar quando ele começava a mamar, parava de marcar quando ele terminava. Assim, eu conseguia seguir qual foi o peito que ele mamou e também se o período da mamada estava dentro do padrão. Porque, às vezes, se ele mamou muito pouco e já parou, eu tentava fazer ele arrotar e mamar mais um pouquinho. Para quê? Pra gente manter uma rotina. Logo a gente vai chegar aí. O que era importante para mim? Duas coisas, né? Não ter associação do sono com mamar. Então eu ajustei a nossa rotina dessa forma. Acorda, mama, brinca, dorme. O bebê recém-nascido, ele vai ter pouco tempo acordado, né? Então ele vai conseguir ficar ali, ó, máximo meia hora acordado, já vai sentir sono de novo. É muito importante que você tente observar ao máximo logo quando ele te der o primeiro sinal de sono, o primeiro sinal de sono. Seja um bocejo, seja um coçar o olhinho, seja um mais enjoadinho. E ali você identificar quanto tempo ele ficou acordado. Disso você vai conseguir tirar um padrão e seguir uma rotina. O que eu fazia para não ter essa associação do mamar e dormir? Toda vez que ele acordava, eu ia lá, pegava ele, dava carinho, lindo, não sei o que, acordou, vamos mamar? Já dava o mamar para ele.
deu mamar, arrotou, vamos brincar um pouquinho, né? Se você tiver rede de apoio, maravilhoso, deixa a rede de apoio, dando colinho, conversando com ele, né? Estímulos bem leves, porque ele tá ali nos primeiros dias de vida. Brincou, deu o primeiro sinal de sono, vai pro ritual do sono. E aí chegamos nesse próximo ponto, né? O ritual do sono. O que é legal? Da mesma forma da associação do banho, a associação do acordar e mamar, você vai criar uma associação para ele dormir. O ideal, o melhor dos mundos, é que você consiga colocar ele para dormir no bercinho. Pode ser que nos primeiros dias seja muito mais difícil, principalmente nos primeiros 45, porque para ele é muito difícil esse desapego da pele, do colo, né? Ele se sente muito sozinho. Olha, eu sinceramente sou do time de que não fica neurótico, não fica neurótico. Ele quer dormir no seu colo? Dorme. Tá? Passa muito rápido, esse período passa muito rápido. Eu gostava muito de usar o sling, então eu colocava ali o sling, ele dormia, acordava, eu ficava com as mãos livres, conseguia fazer alguma coisa enquanto ele estava ali, tá? Não tem problema. Eu só tenho uma recomendação. Não deixe ele criar associações erradas. Então, do mesmo jeito que a gente não quer que ele crie uma associação de mamar e dormir, a gente não vai criar uma associação de balançar para dormir, nem de ficar andando pela casa para dormir, porque isso tudo vai dificultar a sua vida depois. Então, assim, ele quer colinho para dormir, né? Tá muito pequenininho ainda, tudo bem. Senta na poltrona, põe ele aqui no seu peito, deixa ele sentindo a sua respiração, fica quietinho e dormir. Thaisa, não dá. Ele não tá deixando, ele fica muito agitado. Provavelmente ele tá ficando o tempo acordado demais, tá? O bebê recém-nascido não é para ser muito agitado, nem ser muito irritado. Então, provavelmente, esse momento de relaxar para dormir tem que começar antes do que está acontecendo. Nos primeiros 45 dias, o bebê ainda não tem o discernimento de dia e noite. Depois disso, ele começa a discernir um pouco melhor. E que facilitava neste período levar ele para a cama na hora que você for, tá? Até 45 dias. Levar ele para a cama na hora que todo mundo for dormir, tá? Então, assim, eu quero fazer a rotina do sono, mas eu só durmo 10 horas. Faz 10 horas. 10 horas todo mundo deita junto, dá uma bela mamada para ele e põe ele para dormir. Se você quiser fazer daquele jeito, né, você pode fazer dar o mamar, depois dar o banho, depois soninho. Ou pode eu fazer assim, dava o banho, dava o mamar, fazia arrotar ainda acordadinho, e aí, hora do sono e dormir. Isso vai te dar algumas horas a mais de sono, se você fizer isso, principalmente nos 45 dias. Depois você precisa começar a ajustar o horário certo dele dormir, que é ali antes das 8h30, por favor, tá? De preferência, assim, bem pequenininho, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 7h30, nenenzinho na caminha pra dormir. Ai, Thaisa, e aí? Eu deixo do meu lado da cama, eu deixo lá no berço? Até hoje eu não conheci mãe que conseguiu deixar no berço no outro quarto desde o primeiro dia. Eu levei do primeiro 2 meses pra ele começar a dormir com o bercinho dele, mas assim, a babá eletrônica lá em cima e a câmera aqui, né? Cada suspiro que ele dava, eu olhava. E o segundo foi com 3 meses pro quartinho dele também. Então, assim, segue seu coração. O que eu não recomendo, do fundo do meu coração, é que ele durma na sua cama. Porque o papai, ele não está acostumado ainda a acordar. Inclusive, tenha paciência nesse período, que às vezes o homem, ele não desperta, a gente fica com raiva, né? Como assim? O bebê chorou, ele não tá... E ele não desperta, tá naquele sono profundo. Não é de propósito, não é de propósito. Mas cutuque, deixa ele acordar pra ir lá te ajudar. Qual que é a minha dica pra você? Aquela dica que a sua mãe sempre te dá. Durma sempre que possível. Então, muitas vezes você vai perder noites de sono. Então, amanheceu, tem alguma rede de apoio? Entrega o neném, deixa ali o papai, a vovó, quem estiver te ajudando, cuidar dele e você vai dormir. A mesma coisa à tarde, depois do almoço, sempre que você puder, tá bom? Sempre que você puder. Eu sei que a gente fica neurótica, tipo assim, ai, nossa, a minha casa tá bagunçada, nossa, não sei o quê. Viva o que a maternidade está te pedindo para hoje. Então, você tem 2 prioridades. Uma, a saúde do seu filho. Outra, a sua saúde. E ninguém consegue ter saúde se a gente não dormir o mínimo. Então, mesmo que seja picadinho, procure tirar cochilos durante o dia, dormir ali
enquanto o bebê está dormindo, sobre as cólicas. Existem duas correntes, né? Tem gente que jura de pé junto que tudo que a mãe come afeta a cólica do bebê, e tem gente que jura que não. Tem inclusive médicos que dizem que não. Olha, o que eu tiro por experiência é faça o teste. Seu filho está sentindo muita cólica, você tem uma desconfiança, faz o teste, tá? Eu acho que se não interferisse em nada o que a mãe come, não tinha essa questão dos bebês que têm intolerância a leite e a mãe não pode tomar leite enquanto está amamentando. Então, assim, eu acho que tem interferência, sim. Talvez não tanto quanto falam, mas eu fazia testes. Tira o leite, mudou alguma coisa depois de 2, 3 dias? Não mudou, então não é leite. Ah, tira outra coisa. Ah, ou então ficar muito atenta. Nossa, comi feijão e ele teve mais. Então, vou passar uns dias sem feijão, vou ver se vai passar. Passou. Vou comer feijão de novo. Opa, teve de novo. Já descobri. Então, os testes são os melhores, as melhores ferramentas que você pode fazer em relação a isso. Falando em alimentação, se você está amamentando, mesmo se não tiver, não esqueça de se alimentar muito bem e nutritivamente, tá bom? O seu corpo, ele vai garantir que nada falte pro seu bebê. Então, ele vai tirar tudo de você para entregar para ele. Inclusive, é normal que depois de amamentar você se sinta cansada, você sinta sono, você sinta sede. Então, esteja sempre trabalhando para repor seu líquido, para dar muita vitamina, muita energia. Suplementação é super indicado nessa fase de amamentação também, principalmente até os 6 meses, que é a amamentação exclusiva. Voltando para os laços com o papai, colinho, momentos juntos, a voz, a conversa, tudo isso é muito importante para fortalecer o afeto entre esses dois. Thaís, existe esse negócio de acostumar o bebê mal no colo? Gente, a minha experiência é que não existe. Um bebê que gosta de colo vai te pedir colo de qualquer jeito. Um bebê que gosta de estar mais livre, ele vai querer estar mais livre de qualquer jeito. Eu lembro que quando eu tive meu primeiro filho, as pessoas falavam muito, né? Deixa esse menino no carrinho, Thaís, você vai acostumar ele mal. Eu lembro de um dia específico, ele no carrinho do meu lado, e eu com vontade de deixar ele no meu colo, e eu falava assim, não, eu vou deixar aqui para ele não acostumar. Gente, tá com 6 anos. Não tá de colo nunca. Então, assim, é muito rápido. Vai passar muito rápido. Se você quer dar colo, dê. Se o neném quer colo, dê. A minha única recomendação é você fazer o mínimo de associação possível no sono. De resto, faça o que o seu bebê tá pedindo. Porque vai ser mais leve para você. E ele vai sentir que você tá ali, que você tá inteira, que você tá dando cada necessidade que ele tem, sabe? Eu sinto que a maior dificuldade, principalmente nesse início, é quando a mãe não se entrega. Se entrega, esquece o mundo, esquece o resto. Nesse exato momento, primeiros 2 meses, você é a mamãe deste bebê. Ai, não pode esquecer de você como mulher, não pode esquecer disso. Gente, você tem a vida inteira para isso. São 2 meses de exclusividade. Vai fundo mesmo. Quando você se entrega para a maternidade, deixa o seu bebê saber que você está ali 100% disponível, as coisas fluem com muito mais tranquilidade. Palpites vão vir a rodo. Faz isso, não faz isso. É assim que tem que fazer, não é assim que tem que fazer. Come isso, não come assado. Olha, eu sei que às vezes irrita, muitas vezes, né? Você fala assim, deixa que eu sei cuidar do meu filho. E assim, a minha sensação no primeiro é que eu não queria muita ajuda, eu queria ali eu mesma fazer as coisas. Não leve pro mal. As pessoas não estão falando por mal, elas estão falando pensando no seu bem. E assim, você simplesmente não precisa adotar. Então eu falo assim, ah, legal, não, mas o pediatra falou outra coisa. Bom, não, o médico dele falou que não é pra fazer assim. Bom, fraldas e cocô vai ser assim, no começo, cada mamada, cocô, cada mamada, cocô, cada mamada, cocô. Aquele cocô bem líquido, menino é mais fácil de limpar, né? De baixo pra cima, tá tudo certo, não tem muita novela aí. Ali, chegando perto dos 2 meses, começam a ter uns cocôs que o jato vem muito forte e aí, tudo. Vai acontecer, amiga, não se preocupe, todas nós passamos pela mesma humilhação e tá tudo certo. Na vacina de 2 meses, pode ser que venha alguma manchinha no cocô. Fica de olho e avisa o pediatra, tá bom? Se acontecer. Inclusive, prepare seu coraçãozinho, porque essa vacina dói, dá reação, a gente fica com o coração partido, mas é pro bem dele. Bom, eu não preciso te dizer que é ideal que você evite muitas visitas,
Se alguém for visitar seu bebê, ou se for parte do convívio, que essa pessoa esteja sempre limpa, de mãos lavadas. Se ela tiver tido contato com muitas outras pessoas recentemente, ideal que ela use máscara. Cobre aqui com a fralda do neném. Esse neném não tem ainda imunidade e qualquer gripe que ele pegue pode ser muito ruim. Então, assim, previna mesmo, tenha álcool em todo lugar, passe. Todo mundo que chegar, quiser pegar ele, passa pelo crivo, seja chata. Não tem problema ser chata. Mãe tem licença poética para ser chata, tá bom? Principalmente de recém-nascido. Passeios ao ar livre é muito bom para você e para o seu bebê. Pega ele de manhã, aquele solzinho ameno, coloca no carrinho, vão dar um passeio lá fora, vai respirar um ar puro, vai ver árvore, vai ver céu, vai escutar passarinho. Se você fizer disso uma rotina, né? Ou no começo da manhã ou no fim da tarde, vai ser muito bom para vocês dois. Eu sei que vai ter dias que você vai ai, não quero levantar daqui, não quero sair daqui, tô cansada. Mas quando você volta, você agradece por ter feito. Se você conseguir colocar isso na sua rotina, você desce. Uma coisa bem polêmica, né? A chupeta. Vou te falar a minha experiência. A minha experiência. Os meus 2 bebês pegaram bem o peito. Uma vez que eles pegaram bem o peito e a gente conseguiu estabelecer uma rotina de mamar, eu ofereci a chupeta. Por que eu ofereci a chupeta? Geralmente, menino tem mais apego ao peito, tá? Então, ele gosta ali, ó, de estar fazendo a sucção. Às vezes, ele não tá nem com fome, mas ele quer ficar ali fazendo aquela sucção, porque aquilo acalanta ele, acalma ele. Então, assim, eu escolhi a chupeta da MAN, que ela tem o biquinho mais redondinho e no meio ela é bem achatadinha, que aí só fica lá no céu da boca mesmo, aqui não tem muita diferença. E eu estabeleci uma regra. Com 3 anos, que é a fase que passa essa necessidade de se acalmar e tal, de regulação, e não sei o que, começa a melhorar, com 3 anos, eu vou tirar dos meus filhos. E assim foi, tá? Eles chuparam chupeta. Eu achei que me ajudou muito, tanto à noite, né, nesse início que eles ficam querendo sugar, quanto ali na fase das birras, de ficar muito chateado, a chupetinha dava aquela acalmada, né, nos gritos, tá chorando, toma a chupetinha. Dava uma acalmada neles, e com 3 anos que eles estavam ali com entendimento e a dentição começando a ficar completa, a gente conversou com eles, com ambos, né, um deles trocou por um presente, o outro, eu conversei com ele na ânsia de ser um menino grande, não quis mais a chupeta. Então, assim, eu, Thaisa, não tive dificuldades e não me arrependi. Agora você faça a sua ponderação e veja se vale ou não vale a pena fazer esse teste, essa experiência. Se você está tendo muita dificuldade com ele, porque ele está querendo estar no peito toda hora, talvez a chupeta possa te ajudar. E por último, amiga, aproveita, passa muito rápido. Eu sei que parece uma loucura, sei que parece assim, meu Deus, nunca vai passar. Uma sensação que a gente tem é que aquilo que está acontecendo naquele momento vai ser aquilo por muito tempo, mas não é. Passa muito rápido. Quando você menos espera, já foi. Já tá em outra fase, já foi, já tá em outra fase de novo. Quando o bebezinho nasce, é muito assim, é muito fantástico, porque a cada 40 dias parece que você tem outro bebê na mão, de tanto que eles mudam. Então aproveita cada momento com seu bebê, ora, pede para Deus trazer paz, trazer tranquilidade, para você viver esse momento com leveza. Vai ter a privação de sono, você vai acordar de 3 em 3 horas, né, para dar mamar, mas as coisas podem ser leves, tá bom? Não fica aí se entupindo, se consumindo de conteúdo ou de pessoas que falam mal da maternidade, que não estão vivendo uma boa experiência. Pelo contrário, tá bom? Pelo contrário. Abasteça-se do que vai te fortalecer e do que vai fortalecer a sua maternidade. Coloca um louvor de manhã, cria um ritualzinho para vocês de café da manhã. Curta o seu bebê. Certo? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele te ajude. Esse conteúdo, ele foi gravado especialmente para o Emanuel, que acabou de chegar no mundo e os seus papais, mas também tem muitas outras amigas que tiveram bebê recentemente, que também são muito especiais. Eu resolvi trazer aqui um compilado geral da minha experiência com meninos e
Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou, se você tem uma mulher aí que vai ter bebê, que vai ter um filho daqui nos próximos dias, ou acabou de ter, compartilhe esse vídeo com ela. Eu tenho certeza que muitas dicas aqui vão ajudar, tá bom? Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, né? Ativar o sininho, porque toda quinta e todo sábado tem vídeo novo aqui no canal. E nós estamos sempre falando de criação, de meninos com propósito, com fé, com graça, com intencionalidade. Espero que você... claro, já esquecendo, gente. Escrevi uma oração que eu costumava fazer pelos meus filhos nessa época, né? Quando eles nasceram. Então, assim, a gente tinha uma rotina ali pela manhã, eu tomava café da manhã, a gente ouvindo louvor, eu fazia minha oração e eu fazia a oração pela vida deles. Então, eu vou compartilhar aqui no link, aqui embaixo, essa oração. Se você quiser, você também pode adotar essa prática aí com o seu filho, porque não existe nada melhor, nenhum presente maior que você pode dar para ele do que a oração, tá bom? Espero que você tenha gostado. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!